Amém, igreja? Quem está feliz aí hoje? Glória a Deus. Queridos, eu vejo que a nossa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela tem se fortalecido, ela tem crescido, né? Nós temos tido uma participação considerável dos irmãos aí nos trabalhos da igreja, mas sempre reforçando, né, irmãos? Cultos durante a semana, quem puder vir, venha, né? Não seja só um crente de domingo à noite, né? É que nem eu preguei na sexta-feira. Jesus, Ele não veio para nos dar um momento de vitória. Ele veio para mudar a nossa história e mudar a nossa vida e estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Então Ele não disse assim: eis que estou convosco todos os domingos às 19 horas na Igreja Batista em Itatiaia, na Avenida Três Barras. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Muitas vezes nós começamos a ter um relacionamento com Deus de momento, e a vida cristã não é de momento. A vida cristã, ela tem que ser uma constância, né? Ela tem que ser algo constante, vibrante, intenso, né? Toda oportunidade que a gente tiver de estar na presença de Deus, a gente tem que aproveitar, porque isso vai redundar em crescimento, em fortalecimento espiritual para as nossas vidas. Nessa noite, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Versículo 10. Atos, capítulo 21, versículo 10. Quem achou diz amém? Amém, glória a Deus. Então eu quero que você, juntamente comigo, com a palavra de Deus em mãos, com a Bíblia aberta, que todos nós estejamos meditando aí no texto bíblico que o Senhor vai estar usando para ministrar no nosso coração a sua palavra. Então aqui em Atos, capítulo 21, versículo 10, nós temos aqui o seguinte relato: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Faça-se a vontade do Senhor. Amém, igreja? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo na sua vida? Como você tem lidado com a pessoa do Espírito Santo? Irmãos, esse texto aqui me chama muito a atenção, porque é um texto que fala de um momento assim muito interessante na vida de Paulo, em que um profeta, e nós já estamos aqui no Novo Testamento, e nós vemos aqui que o dom profético ele está em evidência, né? E ali um profeta chamado Ágabo, ele é usado pelo Espírito Santo para entregar um recado para Paulo. Quantos aqui já receberam um recado através de alguém que tem um dom da revelação profética? Quantos aqui já receberam um recado de Deus? Muito bem. Eu quero dizer para você, querido, o Espírito Santo, ele está presente no nosso meio, e ele está agindo em nossas vidas,
e ele está ativo, e o ministério profético do Espírito Santo está ativo na terra. E dentro de alguns dias nós vamos receber aí a presença também de alguém que Deus usa muito com profecias, né, com revelação profética. Mas essa noite eu quero falar com você sobre um tema, olhando para essa palavra, um tema: o Espírito Santo age. Fala para o seu irmão, o Espírito Santo age. O Espírito Santo age. E eu quero, antes de entrar nesse texto, eu quero pensar com vocês aqui em alguns outros textos que nos mostram algumas curiosidades bíblicas sobre o Espírito Santo. Primeiro, o que Jesus fala do Espírito Santo no Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 a 8. Jesus diz assim: todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu vá, ou que eu parta, porque se eu não for, o Consolador não poderá vir até vós, mas se eu for, eu enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então eu quero começar aqui essa palavra, irmãos, dizendo o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Jesus falou que o Espírito Santo viria depois que ele partisse, e nós muitas vezes não atentamos para esses detalhes na palavra de Deus. Não atentamos para o fato de que os discípulos que andavam com Jesus não tinham o Espírito Santo. E teve gente que, alguns dias atrás, nós falamos sobre isso, mas não tinha, pastor? Não tinha, irmãos. O Espírito Santo ainda não tinha descido. O Espírito Santo veio sobre Jesus para cumprir uma profecia, né, no momento que Jesus se batizou, e ali, Jesus sim, foi tomado pelo Espírito Santo. Mas quando os discípulos saíram a pregar o Evangelho, Jesus diz: eu vos dou poder e autoridade. Eu vos dou poder e autoridade. Jesus estava na terra, então Jesus, com o poder do Espírito Santo, capacitou os discípulos para fazerem a obra, mas não era ainda o ministério do Espírito Santo. E Jesus começou a falar sobre isso com os discípulos, e ele disse: gente, se eu não for, ele não virá. Eu preciso ir para que o Espírito Santo venha, para que realmente ele comece a trabalhar e comece a se fazer presente na vida de vocês. Porque, irmãos, os estudiosos entendem assim: Velho Testamento foi a revelação de Deus o Pai. Deus o Pai, Jeová Jiré, Jeová Shalom, Jeová Nissi, El Shaddai, o Todo-Poderoso, a figura do Pai se manifestando aos homens através dos profetas, através dos anjos, se revelando à humanidade, se revelando ao povo de Israel como nação. Mas, pastor, quer dizer que o Espírito Santo não estava lá? Estava, mas a ênfase era na figura do Pai. Era o Pai revelando os seus propósitos na terra e o Espírito do Senhor atuando. E é claro, onde está o Pai, também está o Filho, porque os três são inseparáveis. Amém, igreja? Não tem como separar o Pai do Filho e do Espírito Santo. Porém, Jesus no Velho Testamento não era Jesus, era o Filho, era o Verbo vivo, né? Era o Verbo de Deus. Mas todos estavam ali, juntos, trabalhando. Porém, a ênfase era na figura do Pai. Aí quando Jesus vem, aí nós conhecemos o Filho, o Salvador, aquele que se fez homem, aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Jesus veio, e ele começou então a desenvolver o ministério dele na terra, como Salvador, como Messias, que veio para salvar a humanidade dos seus pecados. E ele, sim, o Espírito Santo desceu sobre ele, e pelo poder do Espírito Santo, ele fez todas as maravilhas que ele fez, que ele operou. Ele capacitou os discípulos, para que os discípulos pudessem servi-lo. Mas ele disse: gente, eu preciso ir, para que o Consolador possa vir. E isso, irmão, só aconteceu ali, assim, de forma plena e total em Atos, quando Jesus, ele é assunto aos céus, e ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí então Jesus sobe, e a igreja vai orar. E quem desce?
Quem desce, igreja? O Espírito Santo. Aí começa o ministério do Espírito Santo. Nós estamos hoje vivendo o ministério do Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. O Espírito Santo também, aonde está o Espírito Santo? Está o Deus Pai e o Deus Filho. Mas a ênfase hoje é no Espírito Santo, é o ministério do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que ali no livro de Atos, em muitos textos, você vê que eles perguntam: vocês foram batizados em que batismo? De João. Então vocês não receberam o Espírito Santo. Aí eles impunham as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo, porque eles haviam sido batizados somente com o batismo de arrependimento, mas não haviam recebido o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa então a se mover sobre a igreja. Jesus disse que Ele é Consolador. Quem que caminha com você todos os dias, te ajudando a enfrentar as lutas, te consolando diante das perseguições, diante dos problemas, diante dos desafios que você enfrenta, diante dos sofrimentos que você passa? O Espírito Santo. Quem que te dá força? O Espírito Santo. Quem que te convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Quando a gente erra, irmãos, é assim. Se você é crente de verdade, você errou, dá uma tristeza no coração. Sim ou não, igreja? Quem que gera essa tristeza em nós? O Espírito Santo. Porque Ele está presente em nossas vidas exatamente para isso, para dizer para mim e para você: você errou, isso foi errado, isso machucou o coração do Pai. E aí você sente, você se arrepende. É a ação do Espírito Santo convencendo do pecado a você que já é crente e ao mundo que ainda não aceitou Jesus. Porque o mundo, irmãos, sem Jesus, eles acreditam em algum tipo de salvação que não precisa de Cristo, mas o Espírito Santo é quem convence o mundo que o mundo está no pecado, para que eles recebam a Cristo, para que eles aceitem a Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Quem é que nos coloca temor no nosso coração diante do juízo de Deus, diante da justiça de Deus? Faz a gente ficar preocupado, com o juízo de Deus, com a justiça de Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso. Isso é obra do Espírito Santo. Ele age, Jesus disse, Ele agiria como Consolador. Ele age convencendo do pecado, convencendo da justiça, convencendo também do juízo. Então o Espírito Santo, irmãos, Ele está presente neste lugar, mas acima de tudo, Ele está presente em você que aceitou Jesus. Ele está presente na sua vida. Você parou para pensar nisso, que você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus? Ele está em você, te convencendo do pecado, te convencendo do juízo. O problema do ser humano não é pecar. O problema do ser humano é como ele reage ao pecado. Vou dar um exemplo para os irmãos: Saul e Davi. Se a gente for analisar a vida dos dois reis, a gente vai falar assim: nossa, mas vamos ver, Saul, o que Saul fez de errado? Ele teve um dia lá que ele fez um sacrifício antes de Samuel chegar. Ele poupou Agag quando o Senhor mandou ele matar todos os amalequitas. E Davi, nossa, Davi adulterou, matou o marido da mulher com quem ele adulterou. Dá a impressão que os pecados de Davi são mais cabeludos, dá a impressão que os pecados de Davi são mais graves, por tudo que Davi fez. Só que observe a situação. Saul, quando ele pecava, ele ficava justificando: ah, mas eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso porque eu queria guardar os animais do Senhor, eu fiz isso. Saul, ele não reconhecia que ele estava errado. Por mais que os pecados dele talvez possam, vamos colocar uma escala aqui de gravidade, a gente sabe que para Deus não existe isso. Pecado é pecado, pode ser uma mentira, pode ser um assassinato, para Deus tem o mesmo peso. Mas vamos colocar na escala humana, parece que os pecados de Saul são menos graves, mas a atitude de Saul diante do seu pecado não era de arrependimento, não era de reconhecer erro. Ele não tinha humildade para reconhecer que ele errou. Davi não, Davi cometeu pecados terríveis, mas ele se arrependia: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu me humilho. Ele se dobrava diante de Deus e reconhecia: eu estou errado. Então muitas vezes o nosso problema não é errarmos, mas como nós reagimos diante de Deus quando erramos.
Quando erramos, porque todos nós erramos, irmãos. Fala para o seu irmão aí, todo mundo erra. Irmão, vou dar um exemplo do dia. Hoje eu errei e foi corrigido pelo Carlinho, né? Quando nós empolgados aí, pessoal aí com o negócio do futebol, do Flamengo, pá, jogou figurinha lá no grupo e o Carlinho colocou lá: esse grupo é espiritual, não é para jogo. Colocou ou não colocou, Carlinho? Colocou. Irmãos, eu sou bem prático nas coisas, porque pastor também erra, né? Não é porque eu estou aqui em cima que eu não erro, eu erro também. Eu aplaudi a atitude do Carlinho, arranquei minha figurinha de lá e aconselhei todo mundo a fazer o mesmo, né? Por quê? Porque ele está certo, ele está certo. E às vezes nós temos que ter humildade de dizer: eu errei, e o outro acertou. Porque uma pessoa espiritual, ela não é medida pela sua incapacidade de errar, ou pela sua isenção ao erro, mas pela humildade de reconhecer que errou e ter o coração disposto a mudar. Eu sou muito prático, irmão. Se eu errei, de imediato, errei mesmo, pá, perdão, Jesus, bola para frente. Quem convence a gente do pecado, irmãos? Eu pergunto para você: com você é fácil o Espírito Santo te convencer? Ele já fala com você rapidinho, você já: pequei menos, Senhor, estou me arrependendo, né? Ou o Espírito Santo tem que trabalhar muito no teu coração para te convencer que você está errado? Irmãos, tem crente que o coraçãozinho é duro, é difícil. O Espírito Santo fala: você errou, hein? Ele finge que não é com ele, né? Espírito Santo, será que não é o outro? Irmãos, o que nos impede muitas vezes de reconhecer que nós erramos? Uma palavra: orgulho. Orgulho. O que o orgulho faz? Ele faz você pensar que você é alguma coisa acima de quem realmente você é. Eu quero dizer para vocês, queridos, diante de Jesus nós não somos nada, mas em Jesus nós somos filhos do Deus vivo, e nós temos que servir a Ele com humildade. Então o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo constantemente. Agora, como que o Espírito Santo age também em relação à sua pessoa? Ele age demonstrando seus sentimentos e sua vontade. Por exemplo, o Espírito Santo se entristece. Efésios 4, de 30 a 31 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Aí vem a lista: toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. O que esse texto está dizendo para mim e para você? Que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele é uma pessoa, ele é um ser que tem uma personalidade, e ele se entristece. Pastor, o que entristece o Espírito Santo? Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e por aí vai, mentira. Irmãos, todas essas coisas nós precisamos tirar da nossa vida, porque isso entristece quem? O Espírito Santo. Um outro texto que fala do sentimento do Espírito, de Tiago 4, de 4 a 5, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou cuidais vós que, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes de nós. O Espírito que habita em você, o Espírito Santo, ele tem ciúmes de você. Ciúmes de você. O Espírito Santo tem ciúmes de você, irmão. Imagina você, vou dar um exemplo aqui de uma moça, conhece um rapaz, e esse rapaz promete que vai ser o seu marido, que vai se casar com ela, só que aparece uma concorrente, e aí aquele rapaz, ele começa a ficar mais tempo com a concorrente, ele começa a conversar mais com a concorrente, ele começa a ter mais alegria na companhia da concorrente. Aí eu pergunto, se você fosse a moça que vai se casar com esse rapaz, como você se sentiria nessa situação?
feliz ou triste, porque aquele a quem você ama está passando mais tempo com outra. Com certeza você vai dizer: triste, pastor, enciumada, pastor. Mas é assim que o Espírito Santo sente quando eu e você temos mais tempo para a televisão, temos mais tempo para os nossos negócios, temos mais tempo para as nossas diversões, temos mais tempo para as nossas coisas do que para as coisas de Deus. É fácil dizer: eu amo a Deus, mas é difícil muitas vezes demonstrar isso, às vezes em atitudes práticas do nosso dia a dia. E muitas vezes, irmãos, nós temos que parar para pensar que amizade é um sentimento que tem que ser construído com tempo, com investimento, com dedicação. Então o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, e o Espírito Santo, ele demonstra a sua vontade. Em Atos 16:6 diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar ali a palavra. O Espírito Santo impediu Paulo de avançar, porque ele tem vontade, ele sabe o que precisa ser feito, ele sabe quais caminhos a gente tem que percorrer e quais caminhos a gente não pode caminhar. Então ele impediu Paulo. Então mostra que o Espírito Santo, ele tem vontade, ele tem vontades estabelecidas para a minha vida e para a sua vida. E o Espírito Santo, ele manifesta os dons e os frutos do Espírito. Então, se você for ler lá em 1 Coríntios 12, vai falar que um só é o mesmo Espírito, mas que opera os dons espirituais em toda a igreja, distribuindo a cada um como quer. E se você vai em Gálatas 5:22, diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, e não entrarão em condenação. Então aqui fala dons e fruto. Então o Espírito Santo, ele manifesta os dons para exaltar a grandeza do poder de Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus que tem poder, e os dons revelam a grandeza desse poder. E o fruto do Espírito, ele trabalha em nós o caráter de Deus, a grandeza de quem Deus é. Ou seja, pelo Espírito Santo nós experimentamos do poder de Deus, mas também experimentamos da vida de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é na sua essência. Então o Espírito Santo trabalha isso nas nossas vidas. E aqui nesse texto que nós lemos, voltando agora para o texto, depois dessas curiosidades bíblicas sobre o Espírito Santo, aqui nós temos um profeta falando ao apóstolo Paulo pela ação do Espírito Santo. Nós falamos que o Espírito Santo age, e aqui nesse texto especificamente o Espírito Santo agiu, revelando para o apóstolo Paulo as situações que ele ia passar antes dele passar por elas, revelando as situações futuras da vida do apóstolo Paulo, que ele iria enfrentar, que iriam trazer sofrimento para ele, preparando o apóstolo Paulo para enfrentar essas situações. E eu quero dizer para você, querido, o Espírito Santo sabe coisas da sua vida que você nem sonha. Vou repetir: o Espírito Santo sabe coisas da sua vida que ninguém sabe, que nem você sabe, mas ele sabe. Ele sabia que o apóstolo Paulo seria aprisionado, que ele seria amarrado em cadeias, que ele seria levado preso para Roma. Ele sabia, mas o apóstolo Paulo não sabia. Então aqui, irmãos, o dom de revelação, o dom do Espírito Santo em revelar a vida daquele que serve a Deus, procurando mostrar para essa pessoa as situações antecipadamente, para preparar o coração dessa pessoa. Esse dom está em vigência nos dias de hoje. Quem acredita que Deus usa profetas nos dias de hoje aí? Amém. Deus fala, Deus usa pessoas, Deus revela coisas da sua vida para você mesmo, para que você se prepare. Os dons estão em evidência nos dias de hoje. Deus tem usado muitas pessoas nos dias de hoje, porém, muitas pessoas que têm sido usadas pelo Espírito Santo nesses dons, infelizmente, têm se deixado envaidecer, se encher de orgulho, se ensoberbecer, e em muitos, vamos dizer assim, apriscos do Senhor, Jesus ficou pequeno, o Espírito Santo ficou pequeno, e o homem se tornou grande. Por quê?
quê? Porque começou a se encher de vaidade, de orgulho, porque se sentiu grande por causa dos dons do Espírito Santo. Por isso muitos ministérios têm caído, por isso muitas pessoas têm evadido de muitas igrejas. Por quê? Porque o homem perdeu a visão de que ele é servo e que Deus é Senhor. Mas necessário é que isso aconteça, diz a palavra de Deus, porque é necessário que o julgamento ou juízo de Deus comece pela casa de Deus. Porque se o justo com dificuldade se salva, o que será do ímpio pecador que está lá fora? Então Deus tem que começar a tratar primeiro com quem? Com quem serve a Ele, com os que são da casa dEle, com aqueles que conhecem a Ele. Irmãos, nós precisamos deixar o Espírito Santo revelar ao mundo o poder do Evangelho. O Evangelho que transformou a sua vida, que mudou a minha vida. O Evangelho que nos dá coragem de levantar toda manhã, enfrentar a pandemia, enfrentar as lutas do dia a dia, enfrentar, irmãos, a peste, a morte, porque nós cremos que Deus é conosco. O Evangelho que nos capacita a viver uma vida, irmãos, diferente da vida que as pessoas estão vivendo lá fora, iludidas pelo pecado, uma vida que glorifica, que exalta o nome do Senhor. E eu pergunto, como que você tem reagido às revelações que Deus tem trazido sobre a sua própria vida? Como você tem reagido quando Deus fala com você, seja através da palavra, ou seja usando uma pessoa para falar sobre a sua vida e trazer revelações sobre a sua vida? E aí eu me lembro, irmãos, de Isaías 58, quando o povo estava clamando a Deus e dizendo: Senhor, nós jejuamos, nós oramos, nós clamamos, e o Senhor não ouve, o Senhor não responde. E aí o Senhor usa o profeta Isaías, porque o Espírito Santo age, amém, igreja? O Espírito Santo age, e ele agiu na vida do profeta Isaías, revelando para o povo a vida do povo, e dizendo: muito bem, vocês estão jejuando, vocês estão orando, vocês estão no templo, parabéns, muito bem. Porém, eu tenho visto que na casa de vocês tem contenda. Eu tenho visto que na casa de vocês fecham o punho e vocês se agridem uns aos outros. Eu tenho visto que muitas vezes quando vocês fazem jejum, não é para me glorificar, mas é para que eu atenda aos desejos egoístas do coração de vocês. Então, da mesma maneira que eu tenho visto jejum no templo, oração no templo, quando eu saio do templo e entro na casa de vocês, eu vejo egoísmo, eu vejo violência, eu vejo contenda, eu vejo discórdia. Vocês fecham a cara para os parentes de vocês. Quando um parente de vocês vai bater na porta de vocês pedir ajuda, vocês fecham a porta na cara dele. Quando o caído está no chão mendigando ou pedindo esmola, vocês fingem que não é com vocês e passam de largo. Aí o Senhor diz assim: esse é o jejum que eu escolhi receber. Vocês têm que alimentar o faminto, vocês têm que ver o desterrado, o pobre, o cego, e cobrir aquele que está nu, aquele que está sem vestimenta. Se vocês fizerem isso, se vocês deixarem de fechar a porta na cara dos seus parentes, se vocês cobrirem aquele que está nu, se vocês alimentarem aquele que está faminto, eu me agradarei de vocês. Vocês clamarão e eu direi: eis-me aqui. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Então, naquele momento, o Espírito Santo agiu, revelando ao coração do povo aonde eles estavam falhando. Porque muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo age para nos mostrar atitudes que nós precisamos desenvolver, ou situações que nós precisamos mudar na nossa vida, e muitas vezes a gente tem coisas que a gente não quer que o Espírito Santo revele, porque são coisas que confrontam a nossa vida, são coisas que nós não gostamos de olhar e não gostamos de lidar com essas questões, porque nos vai, de certa forma, vai nos tirar de um comodismo onde nós nos encontramos. A gente gosta de revelação quando a revelação é boa. Sim ou não, irmãos? Ó, o seguinte, hein? Deus está me mostrando um carro novo. Esse tipo de revelação é boa ou não, irmãos? Deus está me mostrando aí muito dinheiro, né? A gente gosta desse tipo de revelação. E eu quero dizer uma coisa para você, querido.
O povo de Deus vive correndo atrás de quem revela? Sim ou não, irmãos? Levanta a mão aí quem acha que o povo de Deus vive correndo atrás de quem revela. Eu conheço muita gente, tem um cara que revela ali, aí corre para lá. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quando Deus quer falar com você através de revelação, você não precisa correr atrás de quem revela. Deus vai fazer a revelação vir até onde você está. Amém, irmão? Vou repetir para você entender. Quando Deus quer falar com você dessa maneira, você não precisa ficar correndo atrás de quem revela. Deus vai mandar a revelação até onde você está. A Bíblia diz que Paulo não correu atrás de Ágabo. Paulo não foi atrás de revelação de ninguém. Simplesmente Ágabo foi lá e disse: eu vejo, estou entregando o recado que Deus me mandou entregar. Mas não foi Paulo que foi correndo atrás dele. Eu quero uma revelação. Nós não precisamos correr atrás das revelações. Deus manda alguém entregar para nós. Deus usa, se necessário for, Ele usa alguém que tem esse dom para entregar o recado para nós. E eu falo isso, irmão, de experiência pessoal. Eu me lembro quando eu era bancário, eu era caixa. Sempre eu tenho experiências, parece que a maior parte das minhas situações era quando eu era caixa, né? Eu era caixa lá no Bradesco. Deu uma diferença no meu caixa de R$1.000. E sabe quando essas coisas acontecem? Quando você está no vermelho. Isso não acontece quando você está no azul. Acontece quando você já está no limite, né? Aí você já está ali com a corda no pescoço. Aí falta R$1.000. Aí eu não sei quantos já trabalharam com tipo de caixa. Todo caixa tem uma fita, né? Que tem todas as transações que você faz durante o dia. Aí eu peguei aquela fita e olhei, tinha um monte de transações de R$1.000, de saque. Parece que naquele dia todo mundo resolveu sacar R$1.000. E aí você pega e procura o telefone de todo mundo e vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando. Eu não te dei R$1.000 a mais, R$1.000 a mais. Não, ninguém pegou R$1.000 a mais, mas faltou R$1.000. Moral da história: quando a diferença acontece e você não acha, quem que tem que pagar, irmãos? O caixa, né? No caso, eu. Aí se você não tem dinheiro, o banco te empresta. Olha que legal. Aí você paga os juros, né? Para o banco. Aí, irmãos, e eu estava assim, vivendo um momento tão legal com Deus nessa época, tão abençoado, assim, meu relacionamento estava com o Senhor, e aconteceu isso. E eu tive que fazer um empréstimo para poder pagar essa diferença. E continuar no vermelho ainda. E eu fui numa vigília na igreja do pastor Uberlan. E uma sexta-feira à noite a gente estava lá na vigília e orando e buscando a Deus, com diferença e tudo, mas falei: Senhor, vamos buscar. Em nenhum momento, irmãos, eu reclamei, em nenhum momento eu fiquei triste com o Senhor. Eu fiquei preocupado com a situação. Dizer que não, a gente fica preocupado, mas eu falei: eu vou buscar a Deus. A minha intenção aí na vigília era simplesmente me encher da presença do Espírito. E aí lá na vigília, irmãos, aquela noite me surge uma mulher lá, que nunca foi lá, que nem era da igreja, era da Assembleia de Deus. E ela foi lá naquela noite e estava orando na vigília. E de repente eu levantei para ir tomar água. Essa mulher me pegou na porta de saída, falou assim: Deus me manda entregar um recado para você. Não reclame do teu deserto. Está passando pelo deserto? Dê glória a Deus. Está passando pela prova? Fica firme. Não reclama, porque Deus passa pelo deserto aqueles que Ele quer levar à terra prometida. E às vezes é no meio do deserto que você vai encontrar grandes milagres e maravilhas de Deus na sua vida. Então, não reclama, não murmura, passa pelo deserto, porque Deus tem algo grande para te entregar. Eu olhei para o deserto, a minha diferença de caixa, né? Falei: o deserto é esse, Senhor. Sem dinheiro, estou no deserto. Não vou reclamar, vou ficar firme. E irmãos, saí tão animado daquela vigília. Passado algumas semanas, irmãos, o que acontece? Eu recebo uma promoção de cargo com uma outra agência, ganhando muito mais. Passado
poucos meses depois recebi uma outra promoção. Ou seja, tudo aquilo que eu perdi ali atrás não se comparou ao ganho que Deus tinha para mim lá na frente. Porque o Espírito Santo, ele age quando nós estamos passando pelos nossos desertos. Às vezes Deus nos dá desertos. O que você tem feito com os desertos que Deus tem te dado? O que você tem feito com os desertos que Deus tem colocado no teu caminho? Porque muitas vezes um deserto vem para provar a nossa fé, para provar a nossa fidelidade. E Deus não nos deixa sozinho. Quando Ele vê que a gente está ali, já quase roendo a corda, Ele fala conosco de alguma maneira. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: Deus não fala só através do dom profético que alguém tem. Deus fala através do que, irmãos? Da sua palavra. Quantas vezes, irmãos, aqui no culto, às vezes a gente pregando, ou eu, ou o Lucas, ou um outro pregador, e de repente no final do culto alguém chega e fala: olha, aquilo que foi pregado foi para mim, foi uma situação que estava passando assim, a minha vida foi dita ali, quando, naquela parte da pregação. Por quê? Porque o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo cuida da sua vida nos detalhes. Ele fala, Ele te prepara. Irmãos, eu me lembro ali de Pedro e Jesus, quando eles estão ali, Jesus está prestes a ir para a cruz, e Jesus fala assim: ó, ferirão o pastor, ele, e as ovelhas se dispersarão. Jesus estava dizendo assim: me prenderão e vocês me abandonarão. Porque o Espírito Santo age, e agiu revelando para Jesus o que ele ia passar. Jesus sabia da cruz, Jesus sabia da dor da cruz, Jesus sabia antecipadamente o que os discípulos fariam. Mas Pedro, quando o Espírito Santo agiu, revelando para Pedro todas aquelas situações, o que Pedro fez, irmãos? Ele duvidou. Ele duvidou. Eu quero dizer para você que não duvide do seu Deus. Quando Deus te entregar uma palavra, fica firme. Quando Deus te entregar uma palavra, não duvide. Pedro duvidou da palavra de Deus. E se eu recebesse uma palavra, se eu estivesse no lugar de Pedro, irmãos, naquela noite, e o Espírito Santo falasse para mim através de revelação, que eu iria negar o meu Senhor, irmãos, a primeira coisa que eu ia fazer é me ajoelhar e orar a noite inteira pedindo forças para Deus, para mim não negar a Jesus. Só que o que Pedro foi fazer? O que Pedro foi fazer quando recebeu a revelação? Foi dormir. Ele foi cuidar das coisas da sua carne. Ele foi atender os desejos da sua carne. Então muitas vezes Deus está falando com você, Deus está te dando um alerta. O que você tem feito com os alertas que Deus tem te dado? Uma outra experiência que eu tive, irmãos, foi em 2008, quando meu irmão foi assassinado. Vamos dizer assim, a maioria da igreja já sabe disso. 2008 para mim foi um ano terrível. Meu irmão foi assassinado, 5 tiros no peito, eu era irmão caçula, éramos somente eu e ele. E aí meu pai e minha mãe entraram em crise, porque era o caçula, e aí eu tive que cuidar dos meus pais, impedir meu pai de cometer suicídio, ou de tentar achar quem matou meu irmão e cometer um homicídio. Então meu pai, ele ficava assim, depressão, revolta, depressão, revolta. E aí, para completar, me aparece um satanista na igreja. Os irmãos lembram disso? Tudo num ano só. E por causa daquele homem, meu carro bateu umas 4 vezes. Eu tive um prejuízo financeiro, um atrás do outro. Minha família abalada com a morte do meu irmão. Aí passou aquele ano. Aquele ano para mim foi um ano de estar nos pés do Senhor, irmãos, direto, para poder permanecer firme. Veio 2009. Aí tinha uma irmã que eu conheci ela quando eu era membro da segunda igreja batista, irmã Maria. Deus usava ela em revelação, dom do Espírito Santo. E aí eu recebi um recado que ela estava aqui em Campo Grande, que ia me ver, mas eu não queria ir lá. Comigo sempre foi assim, irmãos. Eu não corria atrás das pessoas que tinham o dom profético, mas Deus mandava essas pessoas me chamar. Deus usava alguém para dizer: olha, fulano de tal quer que você vai lá.
E ela estava hospedada aqui num conjunto de apartamentos aqui próximo da Joaquim Murtinho, perto do Extra ali. E eu falei, eu vou lá, já que a irmã Maria quer me ver, eu vou lá. Eu fui lá. E aí ela falou, você sabe por que você está aqui? Eu falei, não. Ela falou assim, 2008 foi ruim para você, né? Eu falei, foi. Ela falou assim, você perdeu muito, né? Você passou muita tristeza também, né? Eu falei, passei. Ela falou assim, o Espírito de Deus em nenhum momento te abandonou. Ele esteve te dando forças. Deus esteve do teu lado o tempo inteiro. Em nenhum momento o Senhor te deixou. Ele esteve com você. Ele te segurou nas suas mãos. Só que o Senhor me manda entregar um recado para você. Vai aparecer um homem. Ele é ímpio, ele não é crente. Esse homem vai entregar um dinheiro para você, e quando isso acontecer, você aceite, porque é de Deus. Falei, Jesus. Ela falou assim, isso é uma maneira de Deus ressarcir você de todas as despesas, as coisas que você passou. Irmãos, eu recebi a profecia, e eu fiquei assim pensando, Jesus, veio no coração uma coisa assim, é surreal, né? Uma coisa assim fora da realidade. E apareceu realmente no banco onde eu trabalhava um homem muito, mas muito rico. Ele chegou um dia assim com um envelope e falou, e é um fazendeiro muito, mas muito rico, falou, isso aqui é para você. E foi embora. Eu peguei o envelope e coloquei na gaveta. Falei, depois vou ver o que é. No final da tarde eu abro, tinha um maço de dinheiro. Eu olhei para aquilo, falei, eu não posso aceitar. Aí eu corri atrás do homem para devolver. Eu falei assim, eu acho que o senhor entendeu mal. Eu trabalho no banco, mas eu não posso fazer coisa errada. Ele falou assim, quem falou que é para você fazer alguma coisa errada? Eu estou te dando esse dinheiro, nem sei porque eu estou te dando, mas você sempre me atendeu tão bem, e eu senti de te dar, e eu não aceito de volta. Irmãos, aí eu liguei para um pastor amigo meu, falei, e aí? Ele falou, se você não quiser, manda para mim. Se você está querendo deixar a irmã lá de mentirosa, e tem problema, manda para mim que eu estou precisando, né? E aí eu aceitei esse valor na época, e graças a Deus, irmãos, nunca precisei fazer nada de errado, mas tudo que Deus revelou aconteceu como tinha que acontecer. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o mesmo Espírito Santo que cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida. Talvez você esteja passando por alguns desertos. Eu quero dizer para você que o mesmo Espírito Santo que agiu na vida do apóstolo Paulo, que agiu na minha vida, que agiu na vida de muitas outras pessoas, Ele está aqui agindo na sua vida hoje. Ele está aqui trabalhando de forma invisível, de forma sobrenatural, para te abençoar, para te manter firme nos caminhos de Deus, e para suprir as suas necessidades, aquelas que você não consegue suprir, Ele vai trabalhar para suprir. Então o Espírito Santo, Ele age, revelando coisas da nossa vida que nós desconhecemos, do nosso hoje, do nosso amanhã, para mostrar que Ele é Deus, e conhece a nossa história melhor do que nós mesmos. Segundo, irmãos, o Espírito Santo, Ele age, colocando amor no coração dos crentes. Eu quero perguntar para você, tem amor no seu coração aí? Tem amor no seu coração aí? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo agiu no coração da igreja, e a igreja toda ali se doeu por Paulo. Quando recebeu aquela revelação, eles disseram, Paulo não vá. Por quê? Porque havia amor no coração dos crentes por Paulo. Eles estavam unidos a Paulo, em unidade de amor. Então o que Paulo iria viver, o que Paulo iria sofrer, eles também estavam sentindo juntos. E se nós, irmãos, como igreja, não tivermos amor no nosso coração, e não sentirmos no nosso coração a dor do nosso irmão, como que nós vamos dizer que nós somos de Jesus? Porque muitas vezes nós estamos na igreja participando de eventos religiosos, mas quem disse para vocês que o mais importante é isso?
Às vezes nós estamos na igreja, vemos alguém do nosso lado que está prestes a passar por um momento difícil, ou está passando por um momento difícil, mas nós não temos amor o suficiente para sentir a dor do outro, para participar do problema do outro, para dizer: olha, esse problema, ele não é só seu, ele é meu também, nós vamos vencer isso juntos. Se você precisa de alguém para te apoiar, eu quero ser seu apoio. Se você precisa de alguém que vai te ajudar, eu quero ser sua ajuda. Se você precisa de alguém para somar com você nesse momento, eu quero somar com você. Porque, irmãos, ser igreja não é simplesmente a gente estar aqui num domingo, ou numa quarta-feira, ou numa sexta-feira, recebermos a palavra e irmos embora para casa. Sermos igreja é nós nos condoermos uns pelos outros, é nos doermos pela dor do outro, é sentir a necessidade do outro. Relacionamento para Deus vale mais do que sacrifícios espirituais. Relacionamentos para Deus são mais importantes do que orações, jejuns, práticas religiosas. Tanto é que o Senhor diz: se você for no meu altar levar a tua oferta, no caminho, se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, vai primeiro, reconcilia com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Eu pergunto: será que nós fazemos isso, irmãos? Será que a gente procura as pessoas com quem a gente tem alguma, vou usar uma palavra aqui que eu nem sei se muitos conhecem, alguma rusga, né? A gente tem alguma situação pendente, vamos dizer assim, algum relacionamento ferido, algum relacionamento machucado. Será que a gente tem esse hábito de chegar e: olha, meu irmão, nós somos irmãos, estamos em Cristo, congregamos juntos, participamos da mesma igreja, eu sinto que entre nós tem alguma coisinha que não está legal, vamos resolver isso em amor, para a honra e glória do nome de Jesus? Será que nós temos esse hábito de fazer isso? Será que nós temos esse hábito de buscar as pessoas com quem muitas vezes estamos vivendo um relacionamento quebrado? E aí está a diferença entre união e unidade. União a gente pode estar tendo aqui agora, acabou o culto, a união acaba. Que a união muitas vezes acontece em função de vivenciarmos uma experiência juntos. A união, ela pode ser um momento na nossa vida em função de um propósito. Só que o propósito foi alcançado, o propósito foi atingido, a união se desfaz. Agora, a unidade, ela não é um momento. A unidade, ela é algo que tem que acontecer em todos os momentos da vida, com todos aqueles que estão conectados. Eu saio daqui, mas eu estou conectado com você. Eu não estou ligado com você simplesmente porque a gente congrega junto, mas porque eu amo a tua vida. Amém, irmãos? Eu estou conectado a você, não é porque simplesmente nós fazemos parte do hall de membros de uma igreja, mas é porque eu aprendi a amar a tua vida, me preocupar com os seus problemas, me preocupar com a sua vida. Eu quero fazer parte da sua vida, e não somente estar com você num culto religioso. Então o Espírito Santo, ele coloca amor dentro de nós. Como é que a nossa espiritualidade é avaliada? Pelos nossos serviços espirituais, ou pela nossa capacidade de demonstrar amor? Aí nós temos a parábola do bom samaritano. O camarada descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, deixado meio que morto no meio do caminho. Vem um sacerdote, o que ele faz? Passa de largo e vai embora. Vem um levita, vê o camarada caído, passa de largo e vai embora. E aí desce um samaritano. O samaritano era a pessoa que o judeu desprezava, considerava alguém indigno, alguém que não era considerado espiritual. Só que aquele homem para, levanta o que está caído, passa óleo nas suas feridas, coloca ele no seu cavalo, leva numa estalagem, paga a conta, e ainda diz ao dono da estalagem: olha, se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu termino de pagar. Aí Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele que estava caído? Aí eles tiveram que responder, os religiosos: aquele que agiu de misericórdia. Aí Jesus diz: vai e faze o mesmo. Jesus não disse assim: vai e seja um sacerdote, vai e seja um levita, vai e faça serviços espirituais,
Jesus disse: vai e usa de misericórdia com aquele que precisa de misericórdia. O Espírito Santo, ele está aqui, irmãos, para colocar amor no seu coração, no meu coração, no coração de cada um de nós. Cabe a cada um de nós deixar o Espírito Santo fazer isso. Outro ponto, irmãos: o Espírito Santo, ele age trazendo discernimento e coragem para que nós possamos enfrentar os problemas. Diz a palavra de Deus que Paulo, quando ele ouve da igreja o pedido para ele não ir, para que ele não fosse preso, para que ele não fosse maltratado, Paulo responde assim: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Naquele momento Paulo teve discernimento. O Espírito Santo age trazendo discernimento e coragem. Paulo teve discernimento: eu preciso ir, apesar de tudo que vai acontecer comigo, eu tenho que ir. Então eu quero dizer para você, querido, se você buscar a Deus, se você tiver intimidade com Deus, não vai te faltar discernimento. Você vai saber o que você tem que fazer, você vai saber quando você tem que ir e quando você tem que ficar. Porque existem momentos da nossa vida em que a gente tem que ir, mesmo que existam problemas, mesmo que ir seja enfrentar lutas, situações desagradáveis, situações difíceis. O Espírito Santo vai dizer para você: vai, e você vai ter discernimento no seu coração para entender que é aquilo que Deus quer que você faça. Então o apóstolo Paulo, ele teve discernimento. A gente precisa de discernimento, irmãos. A gente precisa de discernimento, às vezes, para alugar um imóvel. A gente precisa de discernimento para comprar algo de valor, às vezes, para a nossa vida, para casar. Quem já casou aí? Aleluia, né? É importante ter discernimento se aquela pessoa é a pessoa certa para a tua vida. A gente precisa ter discernimento para muitas coisas, irmãos, mas isso vem quando nós temos intimidade com o Espírito Santo. E Paulo teve coragem para dizer: não importa o que eu vou sofrer, eu estou pronto não somente a sofrer, mas a morrer por amor a Jesus. Eu estou pronto, eu estou preparado. Então o Espírito Santo coloca coragem na vida da gente. Eu pergunto para os irmãos: Paulo estava com medo dos soldados romanos, irmãos? Ele estava com medo? Estava com medo da Covid? Estava com medo das dificuldades naquela época? Ele não estava. Porque o Espírito Santo coloca coragem. Ele te dá discernimento e te dá coragem, mesmo que você saiba que as dificuldades, os problemas, as circunstâncias que você vai enfrentar são circunstâncias que podem trazer uma situação extrema sobre a sua vida. Você tem coragem para enfrentar. Então o Espírito Santo deu coragem a Paulo, ele vai dar coragem para você. Amém? Em último lugar, o Espírito Santo, ele age para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Versículo 14: como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Faça-se a vontade do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite: melhor que a tua vontade é a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Na vida de Paulo, irmãos, tudo aconteceu debaixo da vontade de Deus. Ele passou por açoites, ele passou por perseguições, por prisões, por naufrágios, mas apesar de ter passado por todas essas situações dolorosas, Paulo disse lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele vivenciou a vontade de Deus na sua vida como boa, agradável e perfeita. E eu quero profetizar para você nessa noite que a vontade de Deus para você é boa, agradável e perfeita. Você tem que descansar nisso. A vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, e o Espírito Santo vai te preparar para que a vontade de Deus seja feita e não a sua. Ele vai alicerçar o seu coração, alimentar a tua alma, o teu espírito, para que você se deixe dominar pela vontade de Deus. Então eu quero deixar essa palavra no seu coração e dizer para você: o Espírito Santo age, ele cuida de nós,
Ele cuida das nossas vidas, Ele cuida dos nossos passos, Ele dirige o nosso caminhar. E eu quero pedir para você ficar em pé nesse momento, para que nós possamos estar orando, colocando diante de Deus as nossas vidas. O mesmo Espírito Santo que agiu no passado, Ele age nos dias